Olá, alunos. Vamos para mais uma aula de matemática, hoje com a turminha do quarto ano, no dia 25 de setembro. Nós iremos trabalhar o objeto do conhecimento, situações, problemas relacionados à divisão, e através da correção da atividade do dia 22, a gente vai reforçar esse estudo, porque nós estamos hoje revisando um assunto já trabalhado na aula anterior, e em seguida eu farei o encaminhamento da nossa atividade, certo? Iniciando a nossa correção, lembre aí que a atividade do dia 22 foi resolver no livro Pitanguá, página 123, as questões 5, 6, 7 e 8, e nós vamos iniciar aqui com a questão 5. Observem bem, a Mauri trabalha em uma fábrica de embalagens. Na fábrica há dois tipos de máquinas, as do tipo A e as máquinas do tipo B. Qual dos dois tipos de máquinas produzem a maior quantidade de embalagem por hora? Vejamos bem, se a questão fosse apenas essa que eu acabei de ler, estaria aí faltando informações necessárias para a resolução do problema. Mas nós vemos aqui que o Amaury está falando aqui nesse balãozinho, ó. O que é que ele diz? Ele fala que as máquinas do tipo A produzem 936 embalagens a cada 3 horas, e as do tipo B produzem 486 embalagens a cada 2 horas. Então, a pergunta quer saber qual dos dois tipos de máquina produzem a maior quantidade de embalagem. Então, a gente tem que fazer o cálculo de divisão. Nós vamos dividir 936 para 3, a gente vai descobrir quantas embalagens essa máquina do tipo A produz por hora, e depois vamos fazer uma divisão de 486 dividido para 2, e nós vamos descobrir quantas embalagens a máquina do tipo B produzem a cada hora, certo? Então, nós temos aí o cálculo da máquina do tipo A, ela produz 936 embalagens a cada 3 horas, então vamos dividir por 3. Vamos pegar aqui a tabuada de 3 para nos orientar. E nós temos aqui 9 dividido por 3. Primeiro, nós vamos dividir apenas esse 9 para o 3. Que você observa aqui na tabuada de 3, que 9 dividido por 3, eu vou procurar um número vezes 3, que o resultado dê 9, que é o próprio 3. Ó, 3 vezes 3, 9, então dá 3. Coloca esse 3 no quociente, que é o resultado, e multiplica com esse do outro 3 aqui. E 3 vezes 3 dá 9, coloca abaixo do 9 e subtrai. Eu tenho 9, eu tiro 9, não sobra nada. Agora você baixa esse 3, ó. Você baixa o 3 e divide 3 para 3. 3 dividido para 3, você observa, ó, que 3 vezes 1 são 3, então vai dar 1. Então, você coloca esse 1 no quociente e multiplica com o 3. 1 vezes 3 é 3. Coloca abaixo do 3 que você dividiu e subtrai. 3, eu tiro 3, nada. Agora, nós baixamos o 6. E esse 6 vai ser dividido. Eu tenho agora 6 para me dividir para 3. Observe que um número multiplicado por 3, que o resultado vai ser 6, é 2, ó. Então, 2 vezes 3, 6, então dá 2 lá no quociente. E você multiplica lá com o 3, 2 vezes 3 são 6 e subtrai. Eu tenho 6, eu tiro 6, não vai sobrar nada, não tem mais número para baixar, terminou aí a nossa divisão. Então, nós dizemos que a máquina do tipo A, ela produz 312 embalagens a cada 1 hora. Agora, vamos fazer o nosso cálculo com a máquina do tipo B. Ela produz 486 embalagens a cada 2 horas. Peguei aqui a tabuada de 2 para a gente usar, né, para nos orientar na divisão. Primeiro eu vou dividir o 4 para 2. Observe que aqui na tabuada diz que 2 vezes 2 são igual a 4. Então, eu vou usar aí o 2, porque 2 vezes 2 vai dar 4. E agora subtrai. 4 eu tiro 4, nada. Aí você vai baixar o 8. Então, agora eu tenho 8 para me dividir para esse 2. Aqui na tabuada diz, ó, que 2 vezes 4 é igual a 8. Então, vai dar 4. Aí você multiplica 2 vezes 4, 8. E subtrai 8, eu tiro 8, não sobra nada.
baixamos o último número a ser dividido, que é o 6. E agora eu tenho 6 dividido para 2, que você observa que vai dar 3, ó, porque 2 vezes 3 é igual a 6, é o número que nós estamos procurando, né? Dividir para 2. Então, você coloca esse 3 lá no quociente e multiplica com 2. 2 vezes 3, 6. Coloca abaixo do 6 e diminui, não sobra nada. Finalizamos aí a divisão. E você observa que a máquina do tipo B, ela produz 243 peças a cada hora, certo? E a pergunta é essa: qual dos dois tipos de máquina produz a maior quantidade de peças? Você observa aqui pelo resultado que foi maior. É a máquina do tipo A, pois ela produz 312 peças por hora, enquanto a máquina do tipo B produz apenas 243. Então, nessa próxima questão, que é a questão 6, um padeiro preparou 684 pães e vai assá-los em 6 fornadas. Quantos pães ele vai assar em cada fornada? Observe bem, gente, ó. O problema fala que um padeiro ele preparou 684 pães e ele quer assar em 6 vezes diferentes, né? Em 6 fornadas diferentes. Então, nós vamos pegar esse 684 e nós vamos dividir para 6, para saber quantos pães vai ser assado por cada fornada, como perguntou o problema, certo? Vamos usar a tabuada de 6 para nos orientar. E a primeira divisão é o 6 dividido para 6. Você observa, ó, que você vai pensar em um número que multiplicado por 6, o resultado vai dar 6 ou se aproximar dele. Esse número é 1, porque 1 vezes 6 é 6. Coloca 1 no quociente, que é o resultado da divisão, e multiplica esse 1 por 6. Ó, 1 vezes 6 é 6, coloca lá abaixo do 6 e diminui. 6 eu tiro 6, 0. Agora você baixa esse 8 para dividir. Ó. Agora você divide 8 para 6. Você observa que 8 não existe nenhum resultado nessa divisão que seja igual a 8. O número que mais chega perto do 8 é o 6. Então, vai dar 1 novamente, ó. E multiplica com 6 lá de cima, ó, do divisor. 1 vezes 6, 6. Aí coloca abaixo do 8 e diminui. Eu tenho 8, eu tiro 6, sobra 2. Agora você baixa o 4. Ficou 24. Aí você vai dividir 24 para 6. Observe que aqui eu tenho um resultado 24, ó, que foi a multiplicação de 6 vezes 4. Então, qual é o número vezes o 6 que vai dar 24? Esse número é 4. Você coloca lá no resultado e multiplica esse 4 com o 6. Ó, 4 vezes 6, 6 vezes 4, vem aqui, 24. Aí você coloca abaixo do 24 e diminui, que não sobra nada, né? 4 eu tiro 4, 0, 2 eu tiro 2, 0. Terminamos a divisão. Então, quantos pães ele vai assar em cada fornada? A resposta, ele vai assar 114 pães. A letra B pergunta: depois de assar os pães, o padeiro vai vendê-los em quantidades iguais para 3 lanchonetes. Quantos pães serão vendidos para cada lanchonete, né, para cada uma delas? Observe que o total de pães era 684 e ele agora vai dividir em 3 grupos, que são as 3 lanchonetes que ele vai distribuir estes pães para serem revendidos. Então, nós vamos dividir por 3, usamos aí a tabuada de 3 para nos auxiliar. E a primeira divisão vai ser o 6 dividido para 3. E você observa que é 2, ó. 2 vezes 3 dá igual a 6. Coloca lá o 2 e multiplica 2 vezes 3, 6 e diminui. 6 eu tiro 6, nada, baixa o 8. Agora, dividindo o 8 para 3 também dá 2. Observe que é o número que mais se aproxima do 8. Aqui já é 9, os outros são muito maiores que ele. Então, é 2 realmente. E você agora multiplica esse 2 por esse 3. Ó, 2 vezes 3, 6. Coloca abaixo do 8 e diminui. Eu tenho 8, eu tiro 6, sobra 2. Baixa o 4, sobrou 24. E esse 24 vai ser dividido para 3. Observe que 3 vezes 8 é igual a 24. Então, nós vamos ter aí o 8 lá no resultado. E multiplica 3 vezes 8, 24, coloca abaixo do 24 e diminui, que não vai sobrar nada. Então, a pergunta era: quantos pães serão vendidos para cada uma delas, né? Para cada uma das lanchonetes? A resposta: serão vendidos 228 pães.
Na próxima questão, que é a 7ª, determine em seu caderno o quociente e o resto de 636 dividido para 3. Agora escolha um tema e escreva o enunciado de um problema cuja solução seja obtida por meio do cálculo acima. Primeiramente, a gente vai armar a operação de 636 dividido para 3 e vamos dividir. Vamos usar aí a tabuada de 3, porque a divisão é para 3, certo? Vamos dividir o 6 para 3, que vai dar 2. Observe bem aqui que 2 vezes 3 é igual a 6, então vai dar 2, certo? E multiplica 2 vezes 3, que é 6, diminuindo não sobra nada, baixa o 3. Agora você divide esse 3 por 3, que vai dar 1, ó, porque 1 vezes 3 é 3. E coloca embaixo do 3 e diminui, subtrai, 3 eu tiro 3, sobra nada, baixa o 6. Novamente o 6 dividido por 3 dá 2, e 2 vezes 3 é 6, para 6 nada. Observe que perguntou inicialmente quem era o quociente e quem era o resto dessa divisão. O quociente aí é o resultado da divisão, que é 212, e o resto é o que sobrou lá no final da divisão, que foi 0, que foi nada, certo? Então, essa pergunta já foi respondida. Agora pediu para você escolher um tema e escrever o enunciado de um problema envolvendo essa divisão. Então, aí fica a critério de vocês. Eu nem escrevi não, vou falar só oralmente para vocês, certo? Eu faria um problema bem simples assim. Ricardo, em sua fazenda, possui 636 vacas e vai distribuí-las em 3 currais diferentes. Quantas vacas ele colocará em cada curral? Então, para resolver esse problema, eu teria que dividir as 636 vacas para os 3 currais. Então, cada curral ficaria com um total de 212 vacas, certo? Então, você cria um probleminha aí e verifique se realmente está condizente com a divisão que foi proposta pela questão 7. Vamos agora para a 8ª questão. Patrícia recebeu uma encomenda de 69 sabonetes artesanais. Para entregar os sabonetes, ela tem 3 opções de caixas. Ela vai embalar esses 69 sabonetes. Uma das caixas tem a capacidade para armazenar só 2 sabonetes. Outra para armazenar 3 e outra para armazenar 4. Qual caixa Patrícia deve escolher para que todas fiquem com a mesma quantidade de sabonetes sem sobrar espaço? Que ela vai ter que dividir os 69 sabonetes para 2, para saber se dá uma divisão exata. Depois dividir os 69 sabonetes para 3, para saber se dá uma divisão exata, se não vai sobrar nenhum sabonete, nenhuma caixa com espaço. E depois tem que dividir os 69 para 4, para saber também se dá uma divisão exata ou se vai sobrar espaço, certo? Então, vamos iniciar dividindo 69 para 2, que dá 3, ó. Primeiro divide 6 para 2, que dá 3, e multiplica agora 2 vezes 3, 6. Coloca embaixo do 6 e diminui, que sobra nada. Coloca o 9. Agora divide 9 para 2, que dá 4. 2 vezes 4 é 8, para chegar em 9 e 1. Restou 1. Então, essa divisão, você já observa que é uma divisão que não é exata. Ela restou 1, não é exata. Então, essa aqui não é uma opção de resposta que satisfaz o nosso problema, certo? Agora, vamos dividir o 69 para 3. Observe que, dividindo o 6 para 3, nós vamos ter um resultado igual a 2. Então, 2 vezes 3 são 6. E você subtrai 6, tira 6, nada, baixa o 9. Agora, dividimos esse 9 para o 3. Vamos ter aí um total de 3 no quociente. E 3 vezes 3 é 9. 9 eu tiro 9, não sobra nada. Você observa que não restou nada, então isso aqui é uma divisão exata, então isso aqui é uma possível resposta. E para finalizar, vamos dividir o 69 para 4, que vai dar 1. 1 vezes 4 é 4, de 6 eu tiro 4, sobra 2, baixo 9. 29 dividido para 4 dá 7. 4 vezes 7 é igual a 28. 29 eu tiro 8, sobra 1, então restou 1. Observe que como restou 1, a divisão não é exata, essa aqui não é a nossa opção de resposta. Então, nesse caso, a divisão correta é exatamente deu por 3. Então, nesse caso, gente, a resposta aí ele tem que utilizar a caixa para armazenar 3 sabonetes, pois a divisão deu exata. Agora, vamos para o encaminhamento da nossa atividade de hoje, atividade do dia 25/9/2020. Vocês vão fazer apenas a questão 12 da página 125, lá do livro Novo Pitanguá.
E aqui eu mostro para vocês, ó, que a questão que vocês vão fazer é essa, a questão 12. Vocês vão preencher todos os espaços que estão faltando aí, completando assim a resposta para essa situação problema, certo? Bons estudos, desejo a vocês um dia maravilhoso de estudo e um grande abraço do tio Flávio.